Seja muito bem-vindo ao nosso Primecast de hoje, um Primecast muito especial com o nosso convidado Pascoal Júnior. Pascoal Júnior é o nosso pastor também na igreja que nós congregamos já há quase 7 anos em Lucas do Rio Verde e hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho desse mundo empreendedor e o mundo cristão ao mesmo tempo. Vamos ter um momento aí muito bacana para a gente conversar e aprender um pouquinho mais com essa experiência extraordinária, né? E aí, Patrícia? Seja muito bem-vindo, tenho certeza que hoje muitas dúvidas vão ser sanadas, como ser cristão e empreendedor, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e é uma honra tê-lo aqui, Pastor Pascoal, veio compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente e com certeza pode agregar muita coisa aí a muitas vidas que vão estar nos assistindo também, né, pastor? Gostaríamos aí que o senhor se apresentasse um pouquinho para quem não o conhece ainda e a gente vai bater um papo muito legal, direcionado ao empreendedorismo e uma vida cristã. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Claudir? Prazer para mim estar aqui com vocês, né, no Primecast. Igualmente. É uma alegria, recebi com muita alegria o convite, né, e espero poder contribuir com cada um aí daqueles que vão apreciar e acompanhar esse podcast. Obrigado pelo convite, um abraço para todos. Pastor, para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, me veio à memória quando eu cheguei nessa cidade e eu tive a oportunidade de conversar contigo. E foi um momento que nós estávamos iniciando uma trajetória, uma história aqui em Lucas do Rio Verde e quando você nos recebeu foi algo assim muito marcante. Porque até eu lembro que eu comentei contigo que quando eu desembarquei aqui, Deus falou que nós estávamos chegando na Terra Prometida. E justamente naquele final de semana você trouxe a palavra falando sobre isso, né? Então foi um momento muito marcante. Conta para nós, pastor, como tem sido essa experiência hoje em ter um rebanho para cuidar, falar do empreendedorismo, falar da vida cristã, como tem sido toda essa bagagem? Bom, eu estou em Lucas do Rio Verde há 19 anos, sou paranaense, minha família é de Curitiba, vim para cá no ano de 2004, na época ainda atuando na fisioterapia, que é a minha formação de base, na qual tenho especialização, pós-graduação, mas a vida espiritual sempre fez parte da minha jornada, né? E chamado pastoral também sempre me acompanhou. A decisão de seguir pelo caminho ministerial veio no ano de 2010, quando eu decidi não mais lutar contra Deus dentro daquilo que Ele havia estabelecido para a minha vida e seguir então dentro do caminho ministerial, em específico na vocação pastoral. Então, eu estou pastor desde o ano 2012 e titular na Igreja Batista Nacional Betel desde o ano de 2018. Então já são mais de 10 anos de ministério pastoral e 5 anos à frente dessa igreja. E Deus tem nos dado graça para pastorear, para acompanhar e não só ensinar a palavra de Deus na perspectiva de que nós temos um dever de preparar o cristão para ir para o céu, né? Que é o objetivo final. É o compromisso. Né, o nosso compromisso, mas também preparar todo cristão através da palavra de Deus para se tornar um indivíduo maduro, responsável e produtivo no reino de Deus. E isso inclui todos os aspectos da sua vida, não só a sua vida espiritual, que é a sua vida devocional no relacionamento com Deus, mas a sua vida familiar, incluindo a sua vida profissional e a vida de empreendedorismo. Então, todo cristão, ele tem essa vertente de que a sua vida ela existe para glorificar a Deus, não só no sentido espiritual, mas também com tudo aquilo que ele faz. Pastor, olha só, me chamou a atenção aqui que você lembrou que é formado em fisioterapia, atuava como fisioterapeuta, inclusive teve uma época que o senhor foi secretário da Saúde, né, aqui do município. Como que foi, não o desvínculo, né, mas como que foi entender o seu chamado para o ministério?
Bom, primeiro parte da nossa sensibilidade no nosso relacionamento com Deus, entender a voz de Deus, entender as estações de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz, no livro de Provérbios, que o coração do homem faz planos, mas que é o propósito de Deus que prevalece. Um outro texto, Provérbios 16, verso 1, diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, se nós tivermos esse entendimento de que Deus tem para nós propósitos e que Ele tem respostas, nós, nos alinhando com Ele, vamos entender as estações da nossa vida. Como eu mencionei, eu tenho formação na área de fisioterapia, especializações, pós-graduações, e durante um período exerci a função de secretário municipal de saúde aqui em Lucas do Rio Verde, do ano de 2008 até o ano de 2012. E entendendo que isso fazia parte de um propósito de Deus para a minha vida, para aquele momento. Eu tinha clareza de que era algo temporal e não algo permanente. Inclusive, quando encerrou meu ciclo dentro da Secretaria de Saúde, ao findar do mandato do prefeito Marino França, então, eu fui convidado para permanecer como secretário de saúde, mas tendo o entendimento de que no propósito que Deus havia estabelecido para mim, aquele ciclo havia se encerrado, porque o ciclo do ministério pastoral já havia iniciado. Então, quando a gente tem esse entendimento dos propósitos de Deus e o findar dos ciclos dele na nossa vida, a gente não tem problema em dar uma resposta positiva para Deus, porque a gente vai estar no lugar que devemos estar, que é o centro da vontade de Deus. E aí a gente não vai ficar ansioso, não vai ter preocupações. Eu não estou dizendo que a gente está livre dos desafios, mas a gente tem a certeza de que, estando no centro da vontade de Deus, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Ouvindo toda essa história, sabendo desse período de ciclo, de estações que nós vivenciamos constantemente na nossa vida, porque eu acredito que a gente tem ciclos, vários dentre eles na vida profissional, né? Como que a gente pode, pastor, conta pra gente, como que a gente pode unir essa questão não terminando ciclos, mas, por exemplo, um empreendedor, alguém que tem uma empresa, alguém que tem um grande negócio ou um pequeno negócio, indiferente, como essa pessoa pode dar ouvidos à voz de Deus, ao mesmo tempo não deixando de ser um profissional, de ser um investidor, de ser um empreendedor? Como que ele pode ser um cristão, sendo ele ainda um empreendedor? Não necessariamente, como no seu caso, tendo esse chamado de ministério, né, pastoral, mas como que um empreendedor hoje pode se tornar um bom cristão, por exemplo? Bom, é um pouquinho do que nós estávamos conversando antes de nós entrarmos no ar, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor criou o homem e deu vida ao homem. E quando nós falamos de vida, nós estamos falando de todos os aspectos que abrangem o ser humano. Quando os gregos eles avançam na conquista de territórios, na época com Alexandre o Grande, quando eles conquistam Jerusalém, quando eles conquistam Israel, que é a nação santa, que é o povo de Deus, que é o povo da palavra, que vivia pela palavra e tinha um entendimento da palavra, quando a Grécia ela conquista o território israelita, eles trazem a sua cultura e implantam a sua cultura. Então existe uma mistura de religião e se implanta aquilo que a gente chama de sincretismo religioso. E nessa época, então, foi estabelecido o helenismo, e uma das ideias do helenismo é que a vida ela tem uma dicotomia. Ela é desassociada, a vida espiritual da vida natural. E dentro dessa perspectiva, então, se separou aquilo que é a ideia de um homem espiritual e de um homem natural. De que o homem espiritual tem as suas relações exclusivas com Deus, num caráter separado, e que o homem natural tem a sua vida natural e que as duas coisas não se misturam. Entretanto, esse é um pensamento equivocado, porque quando Deus criou o homem por completo. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então, naquele momento, Deus cria o homem como um ser trino, em corpo, alma e espírito. Tudo que nós vivemos está incluído nisso, portanto não há uma desassociação
do homem espiritual, do homem natural, no que diz respeito à sua família, no que diz respeito a uma vida de lazer, inclusive de uma vida profissional e de empreendedorismo. Então a ideia principal que nós entendemos a partir das Escrituras é que todo homem que é temente a Deus, que todo cristão, que é aquele que entregou sua vida a Cristo, fez dele o seu Salvador e Senhor, ele não tem uma desassociação agora da sua vida comum, da sua vida funcional. Não diria que como pode ser cristão e profissional. Na verdade, todo cristão ele é profissional. E se ele é um profissional que entregou a vida a Cristo, ele é um cristão. As duas coisas não se separam. Elas estão juntas e elas precisam caminhar juntas. É a partir de quem eu sou que eu realizo algo. Essa é a essência. Então, a ideia de que nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, entre quem eu sou em Cristo, em Deus, e o que eu faço aqui. Não tem como a gente separar as duas coisas. Aí eu te faço mais uma pergunta agora. Dentro do contexto bíblico, quais são os exemplos de líderes que nós podemos trazer para a nossa caminhada, para a nossa jornada hoje, líderes bíblicos que nós podemos seguir como exemplo hoje? Olha, são vários, na verdade, né? Se você lembrar de todos, pode citar. Mas olha só, é muito interessante, porque quando nós falamos de empreendedorismo, nós não estamos falando só de negócio, nós estamos falando de empreender algo, de realizar algo. A ideia de que aquilo que eu realizo, aquilo que eu empreendo vai trazer um ganho financeiro é algo que é secundário, porque o ganho financeiro ele é resultado de uma ação bem sucedida. Então, quando nós falamos, por exemplo, de líderes bíblicos que empreenderam grandes ideias, nós temos, por exemplo, Moisés, que é um dos mais extraordinários. Moisés, ele era filho de hebreus, criado no Egito, dentro de toda a instrução, ciência e capacitação egípcia, que na época era a nação mais tecnológica da época. Já existia tecnologia. Né? Olha dentro da realidade, né? Do contexto atual. E ele foi criado até os 40 anos pelos egípcios, então ele tinha todo o conhecimento. Né? Chegado aos 40 anos, né, Deus cria toda uma situação, ele é expulso do Egito, ele foge, ele vai para o deserto, então agora ele vai passar mais 40 anos aprendendo com Jetro, que era seu sogro, a cuidar de rebanhos, de ovelhas. Por quê? Porque ali ele estava na preparação necessária para que ele cumprisse o seu chamado, o seu propósito de vida, que era libertar o povo e conduzi-los até a terra que Deus havia prometido. Então Moisés, ele vem e ele empreende algo grande, que é libertar o povo. Bom, existem diversas ideias, né, de quantas pessoas saíram do Egito. Fala-se desde que 500 mil até 3 milhões de pessoas. Nós não temos um número exato, mas a verdade é que eram muitas pessoas. Esse empreendimento é um empreendimento muito grande. Hein, pastor, me chamou a atenção, muita atenção nesse momento, quando o senhor fala que ele é criado de uma cultura de tecnologia da época mais avançada, e de repente ele se pega lá no deserto com 500 mil ou 3 milhões de pessoas, né? Numa situação sem tecnologia, tudo aquilo que ele tinha construído, né? E hoje eu acredito que o empreendedor, como o senhor disse, quer seja de um pequeno negócio, de um grande negócio, quer seja um profissional que trabalha dentro de uma empresa, que ele é empreendedor do CNPJ de alguém, pelo CPF dele. Muitas vezes a gente sabe que o mundo oferece tanta tecnologia, tanta coisa que hoje a gente vivencia, né? Porém, em alguns momentos, nós nos pegamos exatamente como Moisés, né? Quer dizer, não adianta a tecnologia agora, é só o mover de Deus, do Espírito Santo, para que realmente possa acontecer aquilo que é de propósito, né? Exato. E eu entendo que Deus propositalmente cria essa situação toda para transformar Moisés num homem versátil, num homem capaz de atuar em vários cenários com a maior capacidade possível, né? Principalmente no contexto de que ele ia lidar com aquilo que é mais importante, que são pessoas.
Então, quando a gente fala, inclusive, de empreendedorismo, alguém que pensa num negócio, ele pode estar pensando num produto ou num serviço, que seja, que ele vai, né, empreender para oferecer, né, para os seus clientes, um produto ou um serviço. Só que ele não pode se esquecer de que por trás do produto ou serviço existem pessoas. E somente quem realmente tem essa versatilidade é que vai ser capaz de lidar com tudo isso, inclusive nos momentos da adversidade. Outra coisa que é interessante na vida de Moisés é que ele não apenas era versátil, porque sabia atuar em vários cenários, mas num determinado momento ele se vê estafado, ele se vê extremamente cansado, né? E aí nesse momento, lidando com toda aquela multidão, ele ouve um conselho do seu sogro, Jetro, um homem experiente que avaliou a situação e que nesse caso era um mentor, o que é também muito importante. Ninguém que vai estabelecer um negócio, querer realizar algo, vai conseguir fazer isso sem ter alguém que possa ser um bom conselheiro, alguém que enxergue a situação de fora e que possa dar uma direção. E pastor, deixa eu te interromper Claro. só um momento, por gentileza. Quando a gente fala de um mentor, de um bom conselheiro, um cristão, né? O que seria um bom mentor e um bom conselheiro para uma pessoa cristã? Bom, a primeira coisa a se avaliar de fato é o caráter da pessoa, né? Para nós isso tem peso, é claro, além de professar a fé, né? Então professa a mesma fé e nós conhecemos o caráter, a integridade, o cerne da pessoa. E aí a partir disso a pessoa pode se tornar um mentor para nós em uma área específica, até mesmo tendo o entendimento de que ninguém é bom em tudo. Então, esse é um ponto principal. Tu sabe o que me chamou agora, que eu lembrei, Patrícia, pastor Pascoal, quando nós estávamos no curso do Crow, que fala sobre a questão da liderança, as finanças segundo a Bíblia, a palavra de Deus. A parte dos conselhos, A né? parte dos conselhos me marcou muito, porque na parte dos conselhos voltado para as questões bíblicas, ela fala o quê? Que o cuidado que nós temos que ter quando você é um empreendedor com os conselheiros que você busca essas informações. Por quê? Porque tem aquele que pode não estar debaixo do mesmo jugo. Exato. Então a gente pode entender a importância e também nós aprendemos muito com isso, que não é todas as pessoas que nós podemos trazer para um casamento empresarial, por esse mesmo fato de não estar conectados com um propósito. Exato. Então isso marcou muito a nossa história dentro do Crow, né, Patrícia? Fala um pouquinho mais para nós também dessa parte, pastor. Mas pode continuar a questão do conselho de Moisés pelo sogro, né? Então, porque cai exatamente nisso que você falou. Porque quando Moisés ele liberta o povo do Egito e agora eles estão ali no deserto, onde junta pessoas e junta-se problemas, necessidades. E Moisés ele acaba tentando resolver o problema de todo mundo. E isso é impossível. É o que a gente às vezes procura fazer, né? É o que a gente procura fazer. Então, Jetro olha para Moisés, e se a gente pudesse usar uma linguagem que se usa no dia de hoje, Jetro estava vendo Moisés quase entrando em burnout. Né? Verdade. Uma linguagem atual, né? Estava totalmente desgastado. Jetro falou assim, olha, você não vai dar conta, você vai morrer, você vai entrar num colapso tentando fazer isso. E aí, qual é o conselho que Jetro dá a Moisés? Você precisa recrutar pessoas. Porque ninguém vai realizar algo grande sozinho. Isso mesmo. E aí a gente parte de uma premissa, que se você está realizando algo que você acha que é grande, mas você está realizando sozinho, não é tão grande assim. Então sempre que alguém vai realizar algo grande, precisa ter pessoas junto. E Jetro, então, ele dá o conselho, não é só um conselho, porque tem um conselho e tem o conselho. E qual é o conselho que Jetro dá para Moisés? Moisés, reúna dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Uau! 4 características que caem justamente nisso que você falou, de que um casamento, né, empresarial, de negócios, ele não pode ser feito com pessoas que não tenham os mesmos valores e as mesmas virtudes que a gente, porque inevitavelmente isso vai dar problema.
Então, o conselho de Jetro para Moisés, no recrutamento das pessoas que iriam ali atuar junto com Moisés naquele movimento que estava sendo realizado, precisava ter essas características. Eles tinham que ser capazes. Você está falando de habilidade. Habilidades. E habilidades, elas podem ser naturais ou elas podem ser aprendidas, mas o fato é que nós vamos precisar de gente capaz, inclusive para fazer aquilo que a gente não sabe fazer. E isso é um princípio de humildade. A gente não sabe tudo. E nem tem o dever e a obrigação de saber tudo. Henry Ford diz uma vez que alguém questionou ele em relação a quem ele pensava que era para construir carros, dada a formação que ele tinha, né? E ele disse, mas você nem tem formação em engenharia, você nem é capaz. Ele falou, mas eu não preciso conhecer tudo, só preciso contratar quem conhece. Então, pessoas capazes. Segundo, tementes a Deus, que é o contexto de fé. Porque, inevitavelmente, se associar um jugo desigual, isso vai trazer um prejuízo. E a ideia do jugo, né, para quem não sabe, né, que você está nos ouvindo, a Bíblia diz que nós não podemos nos colocar em jugo desigual. E o que é a ideia do jugo desigual? Na época, o trabalho era primariamente agricultura, então tinha o arado que era puxado por animais. Então, sempre um arado era puxado por 2 animais. E o jugo é aquela peça que ficava no ombro dos animais para que eles puxassem o arado para que pudesse ser trabalhada a terra. Então a ideia é que os animais que puxavam o arado precisavam ser 2 animais iguais, ou 2 bois, ou 2 mulas, mas nunca um boi e uma mula, porque são 2 animais diferentes, com temperamentos diferentes, com força de trabalho diferente e que inevitavelmente não ia ter o resultado que se esperava. Então a ideia do jugo desigual é essa. Então não só ser capazes, mas tementes a Deus, professar a mesma fé. Terceiro, ser dignos de confiança, porque inevitavelmente dentro de um trabalho você tem que ter pessoas da sua confiança. E por fim, inimigos do ganho desonesto, que já dá a essa pessoa o temor de não se corromper por propostas, mas permanecer dentro dos propósitos que Deus tem. Cara, eu acho incrível quando a gente fala muito do propósito. Você sabe que dentro do tempo que hoje nós trabalhamos em conjunto, eu e a Patrícia, desde então Deus sempre colocou no nosso coração em não buscar uma sociedade. Ele sempre trabalhou que o que Ele colocou nas nossas mãos. E às vezes que nós tentamos, né, Patrícia, colocar alguém dentro da empresa ou dos negócios com uma sociedade, Deus não permitiu. Então foi aí que a gente entendeu que tudo que nós fazemos, a gente tem que buscar esse direcionamento para os nossos negócios. E então nós entendemos, Deus colocou no nosso coração como nós vamos prosseguir, então é isso. Então a gente tem sentido esse mover também. Mas falando um pouquinho mais, pastor, sobre a vida empreendedora cristã, a gente sabe que Moisés foi um grande líder. Tudo que ele fez, ele estava convencer o povo do que Deus estava colocando no coração dele. Eu acredito que não foi uma tarefa fácil. Por que eu falo isso? Porque nós, como empreendedores hoje, eu acredito que a gente tem recebido a visão do negócio, mas quando nós temos que repassar essa visão para as pessoas que estão com a gente sabe que não é uma tarefa fácil. O RH que sofre com isso, né, Patrícia? Então, eu acredito que hoje trabalhar esse contexto de levar isso, trazendo para a nossa atualidade hoje, como Pascoal, pastor, tem visto essa imagem de receber de Deus e transmitir para a igreja hoje? Esse é um outro desafio do líder, né? E também do empreendedor, que é transferência de visão. Isso só é possível com persistência e com continuidade. Não tem como ser diferente. A gente vive essa realidade desde que Deus criou todas as coisas. Deus fala sobre as mesmas coisas constantemente. Passam-se as décadas, passam-se os séculos, mudam-se os profetas, os líderes, mas o discurso de Deus sempre continuou o mesmo. Essa transferência de visão, para que ela seja eficaz, ela precisa ser contínua, tem que ser constante.
tem que se revisitar ela com frequência. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, numa determinada carta numa igreja, ele diz assim: olha, eu escrevo para vocês as mesmas coisas, isso é uma alegria para mim e isso é bom para vocês. Ou seja, Paulo está sendo repetitivo acerca daquilo que era importante. Mas esse é o desafio. O líder, ele precisa transmitir a visão para o coração dos liderados para que possam juntos empreender algo. Foi isso, por exemplo, que Neemias fez, que é um outro exemplo de um líder fantástico, de um empreendedor fantástico na Bíblia. Neemias, que era israelita, ele estava em Suzã, servindo como copeiro do rei na época, pós-exílio da Babilônia, e ele recebe um dos seus contemporâneos dizendo que os muros da cidade santa, as portas estavam derrubadas, as portas estavam queimadas, o templo havia sido destruído, e a Bíblia diz que ele sente uma profunda compaixão, né, pela cidade e pelos moradores de lá. Ele ora a Deus, ele busca a direção de Deus, e o Senhor dá a ele a iniciativa de reconstruir os muros. Então ele tinha um grande projeto a realizar. E ele então vai pedir favor ao rei para que pudesse oferecer para ele material e condições que desse a ele a possibilidade de voltar a Jerusalém e reconstruir. Ele conta com o favor do rei e ele volta, mas ele também precisa convencer o povo, né? Então ele chama o povo, ele transmite a visão, ele é insistente e o povo compra a ideia e eles começam a reconstruir. Mas qual é o grande detalhe de Neemias? Ele sempre esteve junto. Isso é algo muito importante para o líder. Entender que o líder precisa estar junto com seus liderados. Claro que, ora em posições diferentes, ora ele vai estar à frente apontando direção, ora ele vai estar no meio fazendo junto, ora ele vai estar atrás impulsionando e dando, né, essa força necessária para que a equipe possa avançar, mas ele sempre vai estar junto. Por quê? Porque a visão está no líder. O líder que se ausenta do ambiente e simplesmente deixa as coisas acontecer, ele está arriscando com que a visão vá se perdendo ao longo do tempo, porque o detentor da visão é o líder, ele precisa estar juntamente com a equipe. E foi o que Neemias fez. Neemias estava em todo o tempo incentivando, motivando, trazendo à lembrança aquilo que era importante, defendendo a causa contra os opositores, e a Bíblia diz que em 52 dias, num prazo que ninguém imaginava, eles concluíram a reconstrução dos muros e das portas. E todos ficaram impressionados com o resultado que Neemias conquistou. Pastor, deixa eu pegar um gancho nesse contexto de Neemias, né? Algo que ninguém acreditava, né? De repente aí 52 dias, né? Algo surpreendente. Exato. Mesmo. O senhor comentou aí sobre a questão da liderança de Neemias, de estar realmente junto com a equipe, junto com as pessoas que estavam com ele, ora impulsionando, ora motivando, ora fazendo junto, né? Hoje em dia, nós sabemos que a dificuldade que nós vivenciamos em virtude do tempo, em virtude da tecnologia, em virtude da cultura das pessoas, a dificuldade que nós temos de ter uma constância, né? Grande parte dos líderes tem a dificuldade de ter uma constância, como de repente Neemias teve, e até mesmo, pastor, pelas oportunidades, vamos dizer assim, que hoje o mundo oferece. Então, a minha pergunta com base nesse contexto de Neemias hoje as dificuldades ou as oportunidades que surgem para não se demonstrar tanto cristão, vamos dizer assim, no mundo empreendedor ou até mesmo profissional de qualquer área, surgem muitas oportunidades, quer dizer, o que eu posso fazer para conseguir alguma coisinha a mais e as oportunidades que surgem, quer dizer, você pode fazer isso aqui para ganhar tal coisa, né, em contrapartida. Como que a gente pode ser hoje um verdadeiro cristão no meio de tantas oportunidades errôneas que acontecem no dia a dia de hoje? Bom, primeiro é tendo clareza da sua identidade, né? Porque quem sabe quem é não vai se vender por propostas e nem por possibilidades.
Então, começa com um senso claro de identidade. Quem nós somos? O que Cristo fez por nós? Qual é o preço que foi pago pela nossa vida? Uma vez que nós temos essa consciência, esse entendimento, nós temos o dever de estar posicionados. Propostas, possibilidades, elas sempre vão existir. Desde que Deus criou o mundo, propostas e possibilidades vão existir. Exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam lá. Deus havia dado uma ordem para que eles pudessem cultivar o jardim, guardar o jardim. Essa era a missão do homem. E Deus disse, olha, comam de todas as frutas, de todas as árvores que estão no jardim, mas não comam da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. A primeira coisa que aconteceu logo na sequência foi a serpente fazer uma proposta para Eva, e ela aceitou. Não é? Então, propostas sempre vão existir. Agora, saber quem nós somos nos dá a responsabilidade de como devemos nos posicionar. Segundo, entender que todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas nos convêm. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo nos dá. Então, também ter o entendimento de diferenciar duas coisas. Existe aquilo que é ilegal, e o que é ilegal é ilegal. Existem as penas, as consequências legais sobre infringir uma lei, mas também existe aquilo que é imoral. Então, só um coração regenerado, um coração novo, um coração que tem um entendimento de quem Deus é, do que Cristo fez, de como a palavra de Deus precisa nos aprumar naquilo que Deus tem para nós, é que vai nos permitir saber fazer a leitura das situações e nos posicionar diante dela. Tem coisas que nós realmente vamos dizer não porque a gente sabe que é ilegal, mas tem coisas que a gente vai ter que dizer não porque a gente sabe que é imoral. E isso só pode ser, de fato, estabelecido a partir da clareza que nós temos no nosso coração. É um dever que nós temos de manter a nossa vida alinhada nos propósitos de Deus. E mais, quando eu tenho clareza de quem eu sou, clareza daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, e eu tenho clareza de propósito, eu não me deixo ser tentado por propostas. Então, praticamente a gente pode dizer que é por isso que nós não separamos, né? Nós não separamos, quer dizer, agora eu sou cristão, ao domingo à noite, dentro da igreja, né? É muito fácil ser cristão enquanto a gente está ali, quando na verdade em outros momentos a gente tem tantas outras oportunidades que o mundo oferece, sabendo da nossa identidade, então é que nós identificamos realmente o que convém e o que não convém, né? Exatamente. Isso tanto na vida profissional quanto na vida familiar, né? E tantas outras oportunidades que aparecem, que o mundo proporciona, mas o discernimento, né? De sabermos quem realmente nós somos, o que Cristo fez por nós, então não é só em algumas áreas, são todas as áreas da nossa vida, né? Todas as áreas. E é a ideia de que o cristão genuíno, ele não é o cristão do domingo à noite, mas da segunda-feira de manhã. Deixa eu colocar aqui. Eu aprendi algo desde que nós iniciamos a nossa jornada com a Prime, que o verdadeiro empreendedor é aquele que ele não vai empreender primeiramente no seu negócio. O verdadeiro empreendedor é aquele que inicia o seu empreendimento dentro do seu lar. Porque quando você inicia o seu empreendimento dentro da sua casa, automaticamente você passa a administrar todos os demais negócios da sua rotina. Então eu vejo que é isso. Agora quando eu olho para o seu lado, você também tem família, tem filhos, e vem, querendo ou não, depois vem igreja, tem todo um contexto, né? Como é administrar esse contexto, família, igreja, toda essa parte? Entendendo a maneira como Deus criou todas as coisas, porque funciona assim, né? Deus é um Deus de ordem, não há nada fora de ordem dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos que Deus criou cada dia, e em cada dia, né, elementos específicos. Deus não criou o homem no primeiro dia, criou o homem no sexto dia. E tudo isso existe uma razão de ser. Então,
muitas vezes as pessoas elas se perdem na gestão da própria vida porque elas colocam em desordem aquilo que Deus estabeleceu como uma ordem correta. Então, quando Deus cria todas as coisas, primeiro Deus criou o homem para um relacionamento com Ele. Então, a prioridade de todo ser humano é vida com Deus. Depois disso, a Bíblia diz que Deus criou a mulher e deu ela para o homem para ser a sua esposa. E depois disso, vieram os filhos. Então, a segunda prioridade para nós é família, casamento e família. Depois disso, vem a responsabilidade que Deus deu para ambos em relação ao jardim, trabalho. Depois disso, vem todas as demais coisas, inclusive a igreja, que foi criada, né, muito tempo depois. Então, na ordem natural das coisas, primeiro, vida com Deus, casamento e família, trabalho, igreja. Essa é a ordem. Se nós invertemos essa ordem, nós comprometemos aquilo que Deus estabeleceu como correto. Então, eu não posso dedicar mais atenção à igreja do que eu dedicaria à minha esposa. Eu não poderia, por exemplo, dedicar mais tempo de atuação ou energia ou cuidado pastoral com uma ovelha se eu não dedicar isso para minha esposa e para os meus filhos. Por quê? Porque minha esposa e meus filhos são as minhas primeiras ovelhas. A minha casa é a pequena parte da igreja. Eu preciso cuidar bem dela, porque senão eu não posso cuidar do resto. Inclusive, o apóstolo Paulo ele diz, olha, aquele que não cuida bem dos seus, inclusive da própria família, não está apto para cuidar das coisas do Senhor. Então, essa é a ideia de que se a gente tem clareza da ordem das coisas, a gente vai conseguir conduzir todas elas de maneira tranquila. Eu te fiz essa pergunta porque eu acreditava que você ia colocar essa sequência, porque é importante a gente entender isso, já que nós estamos falando do empreendedorismo, eu acho que transmitir essa mensagem ela é fundamental, né, Patrícia? Eu acredito que quando a gente está dentro dessa ordem muito bem colocada, a gente está dentro do propósito, né? Exatamente. Falando dessa questão, dessa ordem, falando a questão desse propósito, como que hoje, pastor, eu posso estar dentro do propósito de Deus e sendo empreendedor? Quais seriam os princípios direcionados para um bom empreendedor, para um bom profissional? Como que ele pode ser um cristão dentro do seu dia a dia de convivência, de trabalho? Bom, tudo começa novamente com a relação com Deus. Se nós temos uma boa relação com Deus, nós vamos entender o que Deus planejou para nós, o que Deus estabeleceu para nós. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 12, ele diz assim, olha, transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês possam experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse relacionamento com Deus, a gente vai poder compreender qual é a vontade dele para nós. E dentro dessa vontade inclui o propósito que ele tem estabelecido para cada um de nós. Porque nós não estamos aqui por um acaso. Deus tem um propósito, ele tem propósitos universais, mas ele tem propósitos específicos para cada um de nós. Então, se eu não tenho uma boa relação com Deus, eu não tenho condições de entender isso, de discernir isso. Para que Deus me chamou? O que Deus espera de mim? Como a minha vida pode reverter em glória e honra ao Senhor? E eu não estou dizendo isso só da questão da vida espiritual, porque inclui a nossa vida, como nós já falamos lá atrás. Então, entendendo quem eu sou e o que Deus estabeleceu para mim para fazer, eu posso ter essa clareza e empreender aquilo que Deus estabeleceu. Então, talvez alguns Deus chamou para o ramo do negócio, outros para o ramo da educação, outros para o ramo da saúde, outros para o ramo da alimentação, enfim. Isso vai sendo revelado por Deus no coração do ser humano. Deus vai trazer essa clareza. A Bíblia diz em Atos 13:36 que Davi, tendo servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, morreu. Seus ossos foram sepultados juntamente com seus antepassados. Então, qual era o propósito de Deus para Davi? Ser rei de Israel. E Davi serviu a esse propósito, reinou durante 40 anos. Mas Davi só pôde ter essa consciência de propósito porque ele tinha uma boa relação com Deus. Então, a partir disso, sabendo qual é o meu propósito,
eu posso então estabelecer como me posicionar, como me comportar dentro daquilo que Deus estabeleceu para mim. Então eu posso me comportar como um genuíno cristão, né? E um genuíno cristão é aquele que anda de acordo com os princípios estabelecidos por Cristo, que ama, que perdoa, que ajuda, que serve, que administra bem todas as coisas que Deus colocou na sua mão, que não se corrompe, que mantém todas as coisas em ordem. São princípios básicos e elementares. Muitas vezes as pessoas acham que ser cristão é ser um extraterrestre, o que de fato é, porque nós somos cidadãos do céu, né? Mas somos cidadãos dos céus da terra, vivendo as características do reino de Deus aqui na terra, e que são questões básicas da nossa vida. Então, ser cristão e ser empreendedor não deveria ser algo desafiador, deveria ser natural, porque é somente a expressão de quem nós somos em Deus. Expressão das virtudes que nós temos em Deus: amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são frutos do Espírito, tendo caráter, sendo honestos, servindo com excelência. São todas características básicas inerentes que Deus estabeleceu para o ser humano. Então não deveria ser algo difícil, mas algo natural. E todo cristão, ele pode e deve empreender de alguma maneira. Por quê? Porque quando ele se torna bem sucedido naquilo que ele faz, a partir do que Deus estabeleceu, ele honra Deus com a sua vida, com o seu negócio, com as suas ações. E mais, quando ele honra a Deus com aquilo que ele está fazendo, e principalmente sendo bem sucedido e aí gerando riqueza, que é o que eu disse lá atrás, que é uma consequência, não deveria ser o propósito o principal, o objetivo principal, mas sim a consequência. Então, quando aquilo que eu faço a partir de quem eu sou, cumprindo um propósito, expressando as virtudes, as características do reino de Deus, e eu me torno bem sucedido, e o negócio ele se torna rentável, então, além de glorificar a Deus, eu posso trazer tranquilidade e estabilidade para a minha família, que é propósito de Deus. Eu posso gerar emprego e renda, que dá dignidade para as pessoas, que também é propósito de Deus. Eu posso contribuir de forma generosa com alguma questão social, que também é propósito de Deus. Por fim, eu posso contribuir e cooperar com a igreja no sentido da pregação do Evangelho e com a expansão do reino de Deus. Ou seja, se eu tenho clareza de quem eu sou, tenho clareza do meu propósito, eu exerço isso a partir das virtudes do reino de Deus, e isso gera renda e riqueza, tudo vai convergir para os planos que Deus tem estabelecido. Dentro desse contexto todo, eu acho que eu sei que você vai falar. Eu acredito que uma das coisas que é muito transparente, né, é que a gente procura realmente viver dentro do propósito, sabendo quem a gente é, alcançar resultados, né? Mas uma das coisas que me chama muito a atenção nesse sentido de empreender é quando Cristo nos ensina através do mandamento a amar os outros como a si mesmo, né? E eu acredito que gerar oportunidades de emprego e de renda para as pessoas não deixa de ser amar as pessoas também, né? Exato. Então, uma das coisas que eu acho que a gente sempre focou muito também, não só no resultado do que realmente, do rendimento disso tudo, mas como a gente pode contribuir de alguma forma, gerando renda para pessoas que estão junto com a gente, né? Eu acho que uma das coisas do nosso propósito como empreendedor sempre foi ter pessoas com habilidades, né, que possam nos ajudar a alcançar resultados, mas da mesma forma o resultado que nós alcançamos contribuir para o retorno dessa pessoa, né? Eu acho que isso também é amar, além de que uma das coisas que a gente sempre faz em nossas orações diárias, talvez de repente até muitas pessoas que trabalham com a gente ou até muitos clientes nem saibam disso, que a gente cobre todos os dias em oração as pessoas que andam com a gente, né? Eu acho que como cristão, como empreendedor, o amar as pessoas é muito além de contribuir só financeiramente ou gerando algum tipo de oportunidade, né? Mas a questão da nossa oração, como nós podemos chegar a resultados através das nossas orações, né? E nós todos os dias, graças a Deus, né? Deus tem nos trazido à memória em todas as nossas orações
para que a gente esteja cobrindo, né, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que estão com a gente, para que elas desenvolvam essas habilidades, para que tenha criatividade, para que realmente possam alcançar os melhores resultados, né? E assim gerando resultados, não só para a pessoa, mas para nós, e retornando isso em forma, de certa forma, financeira da mesma maneira, né? Bem como nossos clientes, né? Cobertos de oração para que alcancem resultados através do trabalho que nós entregamos, mas também para que tenham resultados financeiros dentro do que estão comercializando, estão vendendo, né? Além de o nosso bom testemunho, né, pastor? Eu acredito que como profissional de qualquer área, indiferente do que a gente atua, se é empreendedor ou se é um profissional que atua dentro de uma empresa, indiferente o cargo que ocupa, a demonstração de ser cristão, né? Então eu acredito que esses são os maiores propósitos realmente que Deus nos dá como empreendedor, né? Mostrar realmente a nossa identidade, falar de quem realmente nós somos, ter a possibilidade de falar do que Jesus pode fazer para transformar muitas vidas, sabendo que muitas pessoas que se aproximam da gente como empreendedor ou como profissional são pessoas carregadas de problemas, né? Às vezes têm habilidades fantásticas, mas às vezes tem aquela questão de prioridade, né? E muitas pessoas que se achegam até nós têm problemas muito além das empresas, têm problemas pessoais, tem problemas dentro da família, tem problemas, né? Então, como que a gente pode realmente ser o exemplo, auxiliando muito além do lado profissional que nós atuamos, né? Então, como você bem falou, Patrícia, né? Do ser cristão, e você, então, trouxe aqui, de fato, o exemplo de Cristo. Ser cristão, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, que seria professar a fé em Cristo, na verdade, ser cristão é ser um pequeno Cristo, é ser a imagem de Cristo. Então, quando nós temos a clareza de que somos cristãos, ser cristão também implica em comportamento cristão. Então, é olhar para Jesus e enxergar nele quais são as características que precisam ser replicadas ou espelhadas na minha vida. Então, quando nós olhamos para Cristo, dentro de um contexto geral, nós vemos um homem que era reto, nós vemos um homem que não cedeu às tentações, mesmo quando no deserto, depois de 40 dias de jejum, tendo fome, Satanás propõe para ele algumas possibilidades e que não seriam necessariamente ilegais, mas seriam imorais, e ele resiste às tentações. Nós vemos um homem que era compassivo, ele olhava para as realidades e ele tinha compaixão das pessoas. Nós vemos um homem que era misericordioso, alguém que estava sempre pronto a ajudar, a auxiliar, alguém que sempre tinha uma palavra de encorajamento quando necessário, mas também tinha uma palavra de correção quando era necessário. Nós vemos um homem que era empático com as pessoas, vemos alguém que entendia que nada podia ser feito sozinho, por isso ele reúne 12 homens para caminhar com ele, com características distintas, com personalidades distintas, com habilidades distintas e até mesmo com limitações muito evidentes. E ele nos ensina que precisamos lidar com essa diversidade que existe. Nós vemos um homem que acredita nas pessoas, que tenta fazer o seu melhor para elas. Então, tudo isso é algo que precisa estar espelhado na nossa vida, para que a gente possa, na nossa conexão com as pessoas, seja de trabalho, seja de família, seja de lazer, possa realmente tocar as pessoas e fazer diferença na vida delas. Porque a grande verdade é que tudo aquilo que nós podemos construir com o esforço do nosso trabalho, ele é temporal. Pode durar por muitos anos, mas um dia vai acabar. Agora, aquilo que as nossas relações pessoais produzem, isso é permanente. Então, a essência plena disso é, dentro daquilo que eu estou empreendendo, o que realmente vai ficar para a vida das pessoas, o que vai marcar a vida das pessoas. Isso é o legado. E é o que Cristo deixou para nós. E é tão maravilhoso que Cristo, dentro da perspectiva humana, né, que ele era, ele diz assim, olha, se vocês estiverem comigo, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês
caminharem reproduzindo a essência daquilo que eu depositei em vocês, vocês não apenas farão as mesmas obras que eu faço, mas farão obras ainda maiores. Então isso é extraordinário. É por isso que tem algo que me marcou muito. Tudo que vier às suas mãos, faça com o coração, né? Tudo que vier. Estamos chegando na nossa reta final. Por mim, a gente poderia ficar mais 2 horas aqui conversando. Pastor, uma palavra final aí para quem está nos ouvindo. Bom, eu acho que pegando esse gancho que você falou, né, esse texto que você falou, Eclesiastes capítulo 9, verso de 1 ao 10, Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu, ele diz, né, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme toda a tua força, porque o lugar para onde você vai, que é a sepultura, não há sabedoria, não há conhecimento e não há realização. Então o dia de fazermos grandes coisas é hoje. Só temos essas 24 horas que Deus nos deu. Por mais que a gente possa projetar o amanhã, sonhar com o futuro, idealizar algo grandioso, o único tempo que nós temos é o tempo do agora. E tudo que nós precisamos fazer com intensidade, com amor, com excelência, com dedicação. Um conselho para você, para de dar desculpa. Não tem desculpa. Você não é velho demais para realizar. Você não é novo demais para realizar. Você não tem pouco tempo para realizar. Você não é muito ocupado para não realizar. Tudo isso são desculpas. Pegue aquilo que Deus está colocando na sua mão para realizar no dia de hoje. Seja empreender um negócio, seja vender algo, seja cuidar da sua família, seja instruir seus filhos. O que quer que seja, faça com toda a sua força. Construa aquilo que Deus estabeleceu para você e deixe um legado para a próxima geração. Pastor, sem palavras para agradecer por esse momento, né? Nós poderíamos ficar aqui horas e eu acredito que nós teríamos público para isso, né? Muito além de nós sermos ministrados através de sua palavra. Então, que Deus o abençoe grandemente. Obrigado por esse momento que pôde trazer realmente essa visão por dentro da palavra, o que é fazer, de que forma nós podemos nos desenvolver. Então, nosso muito obrigado, gratidão pela sua participação. Pascoal, meu pastor, muito obrigado por esse momento que a gente pôde compartilhar aí um pouco dessa história do que é ser empreendedor cristão. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que você possa curtir, compartilhar e seguir o nosso Primecast em nosso canal YouTube ou então seguir as nossas redes sociais, Estratégias Prime. E muito obrigado por nos acompanhar.